quórum dessa primeira Câmara constituído, a coordenação de plenário para os meios de sua competência, por gentileza. Ata da 22ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de julho do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da primeira Câmara, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Anselmo Roberto de Almeida Brito, onde reuniram os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo o número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, foi facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 1766-2006, contratos. Aprovada a resolução número 59. TC 12289-2013, contratos retirados de pauta. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 858-2018, TC 8923-2017, denúncia e representação, retirados de pauta. TC 2461-2019, TC 703-2011, entre outros relacionados a denúncias e aposentadorias, aprovados acórdãos números 720 a 747. Relator, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 14... Só um minutinho. Só um minuto. Acho que deu uma errada aqui. Presidente, eu queria solicitar para ser lida no final, porque teve um equívocozinho aqui, pode ser? Então, a gente dá continuidade à sessão e, ao final, a comissão do plenário queria ainda manifestar sobre algo relevante. Senhores conselheiros, bom dia. Gostaria de solicitar os préstimos de Vossas Excelências para que a gente distribua uma sugestão de retificação da ata da terceira sessão ordinária de 2021, onde a gente sugere uma correção de mero erro material, perdão. E aí a gente distribuiria entre vocês, para evitar a leitura extensa, entre os senhores, perdão, e, havendo a validação dos presentes, a gente procederia com a retificação. O senhor poderia especificar, até para ficar constando da ata, qual foi a modificação que foi feita, por gentileza? O senhor poderia citar a alteração que foi feita, para ficar constando da ata de hoje, por gentileza? Presidente, posso fazer a leitura? Olha, como houve distribuição, era só para deixar explicado qual foi a alteração, não precisa ler, é só explicar. Certifico para devidos fins de direito, que é o tempo da terceira sessão ordinária da primeira Câmara desta Corte de Contas, realizada em 2/3/2021, conforme registro em áudio e vídeo, disponível para consulta através do link. Foi relatado o processo 1089/2020, da relatoria do senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, que por equívoco foi colocado no TC 4503/2017. A divergência proferida pelo senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Ok, havendo a retificação do ato. Excelências,
Vossas Excelências receberam, se tiveram condições de analisar, e a retificação aí solicitada está em discussão e deliberação de Vossas Excelências. Senhor presidente, se eu não me engano, ouvi o coordenador do plenário dizer que se refere a 2021, é isso mesmo? Exatamente. A composição, acho que da Câmara, aqui da Câmara, deveria ser outra, né? Então, naquela oportunidade. Então, talvez alguns membros aqui não possam deliberar sobre isso aí. Posso? Segunda Câmara, né? Mas eu deixo à vontade, eu vou me abster de votar nesse processo, nessa retificação. É uma ata da segunda Câmara, a gente está votando aqui na primeira Câmara, é isso? Da primeira Câmara. É da primeira Câmara. Câmara E mesmo. só esclarecer. pela ordem, presidente. A gente, de fato, colocou apenas os presentes. Como é uma retificação, ok. a gente colocou a colheita de assinaturas somente dos presentes naquela sessão. A leitura aqui e ciência seria só para fim de publicidade mesmo dessa retificação. Ok. Eu acho indiferente porque quando os conselheiros mudam de Câmara, eles levam o processo consigo, então é indiferente essa história de pertencer a uma Câmara ou outra. Não tem o menor sentido. Mas vamos lá. Vossas Excelências, o doutor Rodrigo entende não se manifestar a respeito, ele não vai votar. Eu voto pela aprovação sem problema nenhum. Não, perfeitamente, grata, Excelência. Então, consignado o voto do conselheiro Rodrigo, por entender melhor a matéria. Ele vai distribuir. Conselheira Rosa, o conselheiro Rodrigo já antecipou o voto dele. Eu lembrar a senhora, se Vossa Excelência precisaria ainda de maior esclarecimento, estaria apta a deliberar a respeito. É apenas uma retificação. Já me encontro até porque tive a colaboração do conselheiro colega Sérgio e já pude me inteirar e estou de acordo com a retificação. Então, também entendo que a retificação possa ser feita, a fim de deixar mais transparente e público o que foi decidido na ata do dia 2 de março de 2021 e a retificação, ora trazida para os seus fins de direito. Aprovada a retificação da referida ata. Excelências, conselheira Rosa, a comissão de plenário pediu para que a pauta, né, a ata da sessão anterior, fosse lida posteriormente. Assim, antes de adentrarmos especificamente a ordem do dia, está franqueada a palavra a Vossas Excelências. Excelências, eu queria solicitar a inversão da pauta para que eu pudesse relatar de forma inicial e a seguir pedir que a conselheira Rosa assumisse a presidência encaminhando os trabalhos. Um compromisso de ordem pessoal, embora de ordem profissional, aqui mesmo na Corte de Contas. Sendo assim, Excelências, indago, além da conselheira Rosa, se os outros conselheiros teriam alguma situação diferenciada a se opor. Não tendo ninguém se manifestado, acredito que a autorização tenha sido dada. E como ninguém mais quer se manifestar, então vamos iniciar a nossa pauta do dia. Eu trago aqui, Excelências, apenas atos de pessoal no dia de hoje, para que sejam registrados, homologados, em função de que os atos concessórios Tem isso aqui também, da aposentadoria. Eletrobras. Mas eu não tenho registro aqui. Ah, tá, ok. Tá? Inicialmente, de que
inicialmente os atos de pessoal, tendo em vista que os procedimentos concessórios desobedeceram a legislação vigente à época. Além disso, fazemos as nossas indicações de devolução dos documentos originais que os guarnecem para os respectivos órgãos previdenciários, a possibilidade de compensação previdenciária, caso se aplique, e as suas publicações para os efeitos legais. Esses seriam o nossos votos. Com a palavra, o representante do órgão ministerial junto a Porto Gustavo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro em todos os atos relatados por Vossa Excelência. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa Buquerque, Acompanho Vossa Excelência, presidente. como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira. Excelência, acompanha o relator. Aprovados. Excelência, tenho um outro processo, que é o processo 11.677/2019, relacionado ao município de Santana do Itaú. É uma daquelas apresentações da hoje Equatorial, em que já debatido aqui, já temos o tribunal como um todo, uma forma de proceder no sentido de não acolher, né, a representação, tendo em vista, inclusive, o que já vem decidido, o que foi acordado, juntar cópia dos autos das respectivas prestações de contas e publicação da decisão para os seus efeitos legais. E faço assim porque acho que é mais fácil até do órgão ministerial se manifestar a respeito desse tipo de processo, já encaminhando o voto. Doutor Gustavo, faça a sua palavra. Senhor presidente, o Ministério Público opina no mesmo sentido do entendimento do tribunal de que esses processos não deveriam ser formalizados da forma que estão sendo e que sejam anexados às futuras ou pretéritas prestações de contas. Em discussão e votação. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheiro Rodrigo? Excelência, acompanha o relator. Aprovados. Excelência, então, acreditando que minha pauta de hoje ela esteja esgotada, eu passo a presidência para a conselheira Rosa, já agradecendo novamente a gentileza de Vossa Excelência. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, presidente. É sempre uma satisfação poder atender. Passando a ordem do dia, com a palavra, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor Gustavo, representando o Ministério Público. Senhora presidente, eu vou começar minha relatoria pelos processos de representação. Inicialmente, o processo TC 13.369/2021, que se trata de uma comunicação de irregularidade encaminhada pelo Ministério Público de Contas de Alagoas e recebida como representação por este Tribunal de Contas, da qual o titular da Vara do Trabalho de Santana de Ipanema noticia a ocorrência de possíveis irregularidades no cadastro de procuradores do município de Poço das Trincheiras, junto ao portal oficial de intimações da Justiça Trabalhista. Esse é o objeto. Falha no cadastramento junto ao portal oficial da Justiça Trabalhista. Segundo o despacho oriundo do processo, eu vou pedir vênia para dispensar a leitura do número do processo, da mencionada vara trabalhista, a matéria desafiaria a atuação deste órgão de controle em razão da recalcitrância no cadastramento efetivo junto ao sistema digital
PJE, para viabilizar as comunicações processuais indispensáveis ao processo em trâmite na Justiça Laboral. Dessa forma, a mencionada vara determinou oficiar ao Ministério Público de Contas para que pudesse avaliar possível o ato de improbidade administrativa dos gestores municipais e do respectivo setor jurídico. Após o protocolo nesta corte, os autos foram encaminhados ao Parquê de Contas, novamente, que através do parecer de número 2519/2021, da 2ª Procuradoria de Contas, opinou pela admissibilidade do feito como representação, assim como pela citação do prefeito do município para suas devidas manifestações, e esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhor relator, o Ministério Público reitera a representação ofertada ao tribunal, entendendo que há indícios mínimos de falha na condução dos processos judiciais daquela unidade federativa. Portanto, o Ministério Público opina pelo conhecimento e para que a representação siga seus trâmites regimentais. Com a palavra o conselheiro. Excelência, eu menciono que a presente representação refere-se a processo em trâmite na Vara do Trabalho de Santana do Ipanema. Eu compartilhei o voto com Vossas Excelências, mas eu vou fazer uma leitura de todo para explicitar o meu raciocínio. Fiz algumas alterações pontuais no voto que eu encaminhei hoje pela manhã, fiz alguns aprimoramentos, e de modo que vou fazer a consignação na medida que eu for lendo o meu voto. Então, a Vara do Trabalho de Santana do Ipanema reportou diversas tentativas de notificação dos procuradores habilitados nos processos de interesse do município de Poço das Trincheiras, e que tal situação, segundo o despacho nos autos, conturbaria o processo e a efetividade das providências jurisdicionais necessárias à solução das lides laborais naquela sede, diante da negligência reiterada na sua situação cadastral. Segundo arguído no ofício de número 162/2021, o despacho oriundo da Vara do Trabalho de Santana do Ipanema, por ordem de seu juiz titular, Henrique Cavalcante, as condutas omissivas e negligentes perpetradas pelos gestores municipais e respectivo setor jurídico poderiam caracterizar ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública, notadamente o da eficiência, da moralidade, ao não adotarem as providências de ordem pública. Inicialmente, vale destacar que a Lei 11.419/2006, Lei de Informatização do Processo Judicial, em seu artigo 9º, estabelece que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, deverão ser feitas por meio eletrônico, as quais serão consideradas como pessoais para todos os efeitos legais, em consonância com o artigo 183 do Código de Processo Civil de 2015, o qual exige intimação pessoal da Fazenda Pública, a qual dar-se-á por carga remessa ao meio eletrônico. A prática de atos de comunicação por meio eletrônico hoje em dia é a regra, conforme se extrai da redação de seus artigos 246 e 270 caput, parágrafo único, a qual tem como fito concretizar os princípios da celeridade, efetividade e duração razoável do processo e da necessidade de modernização da administração da justiça, notadamente nas hipóteses em que a comunicação tenha de ser realizada fora dos limites territoriais do juízo processante. E nessa linha, senhores conselheiros, senhora conselheira, nós traçamos o nosso raciocínio, mencionando da necessidade de tramitação eletrônica, do prejuízo que a falha no cadastramento tem gerado para o exercício da atividade jurisdicional daquela Corte de Contas, dificultando notificações, citações da Fazenda Municipal,
do município de Poço das Trincheiras, de modo que nós, ao final, elencamos que o normativo que prevê o processamento eletrônico não traz nenhuma sanção específica para o caso de descumprimento, pelo menos nós não encontramos, e não é da nossa seara também, já que se trata da Justiça Trabalhista. Mencionamos que eventual sanção processual à parte ou ao advogado da parte deve ser aplicada pela Justiça do Trabalho e não por este Tribunal de Contas, de modo que nós entendemos que essa falha de cadastramento ela foge da alçada e da competência de atuação do Tribunal de Contas. Mas nós mencionamos também quanto à possibilidade de atuação preventiva, né? Uma atuação preventiva do tribunal, e falamos que, feito este panorama, convenço-me em princípio que a conduta em análise até o presente momento não dá ensejo à atuação repressiva desta Corte de Contas, podendo dar ensejo, no entanto, à responsabilização processual do advogado da parte e a parte, nas formas preconizadas acima, a critério daquele magistrado, assim como a responsabilização disciplinar dos agentes públicos negligentes, mediante apuração administrativa conduzida pelo próprio ente municipal, né? Então, desafiaria a esfera de responsabilização administrativa interna e disciplinar dos gestores ou dos agentes públicos recalcitrantes, né? Aí, todavia, nós pontuamos que, a título de atuação preventiva, né, seria de bom alvitre a expedição de alerta de responsabilização, apontando que esse quadro de negligência no setor jurídico do município, caso venha a persistir, sem que os responsáveis, e aponto o controle interno, o chefe da Procuradoria Jurídica ou o prefeito, adotem qualquer providência de natureza corretiva e desta conduta omissiva venha gerar dano ao erário municipal, assim como dano à prestação de serviços públicos ou até mesmo ao exercício de políticas públicas, fará surgir o dever de responsabilização solidária dos mesmos nesta esfera controladora, inclusive mediante a imputação de débito correspondente ao dano que venha a ser causado ao poder público. De modo que nós estamos trazendo o voto no sentido de determinar apenas a expedição de alerta ao prefeito do município de Poço das Trincheiras, senhor José Valmiro Gomes da Costa, ao procurador-geral do município, o senhor João Lennon Barbosa de Souza, e ao controlador interno daquela municipalidade, com fundamento mediato no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que poderão sofrer responsabilização administrativa solidária nesta esfera controladora, caso o quadro de negligência no setor jurídico do município não seja pronta e adequadamente corrigido, e desta conduta omissiva venha gerar dano ao município, ao erário municipal, a políticas públicas ou até mesmo a serviços públicos locais. Fixamos também um prazo de 15 dias a contar do recebimento da notificação, para que aqueles possam comprovar este relator a adoção das providências ou das medidas necessárias à pronta e adequada correção, ou esclarecer as razões pelas quais não conseguiram corrigir. Da ciência da presente decisão à Vara do Trabalho de Santana do Ipanema, expedir as notificações de praxe e as publicações para fins de direito, como estou votando, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Sérgio. Foi o relator, senhora presidente. Também o acompanho, aprovado. Senhora presidente, eu estou trazendo na sequência o processo TC também de representação, processo TC 9830/2022, que se trata de uma representação instaurada pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, em razão de fatos relacionados a possíveis irregularidades ou ilegalidades
ocorridas no âmbito da Secretaria do Estado de Saúde do Estado de Alagoas, nos exercícios de 2016 a 2021. Segundo informa a peça ministerial, a Ouvidoria do Parquê de Contas recebeu pedido de investigação formulado pelo deputado estadual Davi Maia, por meio do ofício de número 110/2021, o qual trouxe 3 pontos para serem impugnados: supostas irregularidades ocorridas no âmbito da CESAL quanto ao pagamento da gratificação e incentivo relativo à função, criada para servidores da área de saúde, ausência de transparência quanto aos servidores beneficiários da verba e, por fim, a inexistência de critério objetivo para a escolha dos favorecidos e dos valores pagos. No pedido instaurado de investigação, ressalta como ponto principal o pagamento de gratificação para servidor atuante em área diversa da especificada, desde o ano de 2016, ao senhor Ademir Pereira Cabral, o qual estaria em exercício no cargo comissionado de assessor técnico especial de integração, com lotação no gabinete do governador, mas recebendo gratificação por meio de pagamentos realizados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Fundo Estadual de Saúde. Por considerar ampla a irregularidade diante da possibilidade de o comando de pagamento ser oriundo da Secretaria de Estado na condição de ordenador de despesas, o feito foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Contas. Todavia, em razão da declaração de suspeição da então Procuradora-Geral, a representação SPEC e respectiva documentação foram encaminhadas à Subprocuradoria-Geral daquele Ministério Público de Contas. Realizada a apuração preliminar, foi aberto procedimento ordinário de número 15/2021 e notificado o gestor da pasta à época, a fim de que esclarecesse e justificasse os fatos narrados na inicial. Ato contínuo, o gestor da CESAL solicitou por 2 vezes dilação de prazo para resposta, ambas deferidas, vindo a informar a instauração do procedimento administrativo disciplinar em face do servidor denunciado. Fim do prazo assinalado, o secretário interino de Saúde apresentou as seguintes justificativas. Item A, que o Estado de Alagoas passou por uma reestruturação no modelo administrativo, com o advento da Lei Delegada de número 47, de 10 de agosto de 2015, focando na cooperação entre os órgãos e entidades da administração pública, conforme previsão no artigo 5º daquela lei. O cargo ocupado pelo senhor Ademir Pereira Cabral, assessor técnico especial de integração política e social, possui como atribuições, nos termos do regimento interno do Gabinete Civil, prestar assessoramento e suporte especializado ao Gabinete Civil, especificamente ao secretário executivo de Integração Política e Social, quando necessário ou demandado, no âmbito de sua competência, quanto às relações políticas com outros poderes e praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem formalmente conferidas dentro da linha de gestão. Item C, que a função exercida pelo senhor Ademir Pereira Cabral é embrionariamente ligada à sistematização prevista na Lei Delegada de número 47/2015, que instituiu no âmbito estadual uma rede de integração e cooperação entre os órgãos, visando exclusivamente melhores índices e resultados nos serviços públicos. Item D, que neste cenário o mencionado servidor exercia, por decorrência das atribuições de seu cargo, constante contato com as demandas da Secretaria Estadual de Saúde em sua relação institucional com o Gabinete Civil. Item E, que a concessão da gratificação a servidor comissionado da estrutura administrativa do Estado de Alagoas, mesmo que não estivesse fisicamente exercendo sua função no órgão concedente, decorreu de interpretação da legislação estadual acima mencionada. Item F, houve no instante da concessão daquela gratificação uma interpretação teleológica, que eu não sei foi conforme mencionado pelo gestor da CESAL à época, né, a expressão, vou botar aqui para observação se tem um SIC após o teológica. Dos termos da Lei Delegada de número 47/2015,
a qual entrou em vigência poucos meses antes da concessão da gratificação, deixando clarividente a concatenação das normas jurídicas para o alcance do escopo governamental. TG, não obstante, por haver dúvida razoável quanto à extensão e alcance dos dispositivos acima citados, achou por bem o atual secretário de Saúde do Estado de Alagoas proceder a uma reformulação, transferindo as atribuições desenvolvidas anteriormente pelo senhor Ademir Pereira Cabral para o corpo técnico interno da própria Secretaria de Saúde, cessando por consequência os pagamentos ao referido servidor das aludidas gratificações 4 meses antes de qualquer representação do Ministério Público de Contas. Segundo entendeu o Parquet de Contas, os argumentos apresentados não seriam suficientes para afastar os indícios de irregularidades apurados, isso porque seria necessária a edição de lei específica, criando a gratificação, conforme impõe os artigos 37, inciso 10 e 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 44, inciso 7 e 86, parágrafo 1º, inciso 2A, da Constituição do Estado de Alagoas, isso nas palavras do Ministério Público de Contas. Apontou também o MPC que o artigo 169 da Carta Magna dispõe que a concessão de vantagens a servidores somente pode ser realizada mediante prévia dotação orçamentária e autorização específica constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outro sim, acompanha a representação extratos do portal de transparência, indicando a percepção pelo beneficiário denunciado de remuneração decorrente do cargo comissionado de assessor técnico especial de integração, lotado no gabinete do governador, no período compreendido entre 5 de 2015 e 9 de 2021, além de gratificação denominada IRF, cujo pagamento for autorizado pelas unidades gestoras da Secretaria de Estado de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, no período compreendido entre 10 de 2016 e 5 de 2021. Aludidas ocorrências restaram confirmadas em consulta realizada pelo Ministério Público de Contas. Acrescenta o órgão ministerial que não foi possível identificar a norma jurídica referente à criação da gratificação, mesmo após realizada a consulta no sítio eletrônico oficial da Secretaria Estadual de Saúde. Neste ponto, inclusive, apesar da diligência realizada pelo Parquet, a aludida norma não foi encaminhada pela CESAL, de modo que restou inviabilizada a avaliação de sua constitucionalidade. Além disso, segundo o Ministério Público de Contas, as alegações da CESAL corroboram o entendimento de que se trata de gratificação direcionada apenas aos servidores que atuam na área da saúde. Dessa forma, a concessão da gratificação a servidor ou servidores que exercem atividades em outra área, que não a saúde, indicaria possível prática de pagamento irregular. Consoante entende a tese defensiva de exercício de atividades relacionadas à saúde, a justificar o pagamento da verba em voga vai de encontro ao princípio da legalidade esculpido no artigo 37 da Constituição da República Federativa, uma vez que não foi constatada qualquer norma contendo previsão expressa acerca de tal possibilidade. Ante o exposto e considerando a possibilidade de ocorrência de pagamento para outros agentes públicos, o Parquet de Contas requereu juízo positivo de admissibilidade da pretensão pela presidência da Corte de Contas e, por conseguinte, a distribuição do feito ao relator. Requereu também a submissão do processo ao Pleno do Tribunal de Contas para que seja determinada a apuração dos fatos, o encaminhamento dos autos à diretoria técnica competente para atendimento das diligências internas que o relator julgar necessárias e, ao final, vista ao Ministério Público de Contas para se manifestar. Submetido o feito ao juízo de admissibilidade do presidente da Corte, concluiu-se pela emissão de juízo positivo, sendo os autos remetidos, por conseguinte, a este relator. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o relator já foi bastante... O relatório do relator já foi bastante
minucioso em relação à tese ministerial, mas aqui eu só queria levantar mais um ponto, que é a questão da Secretaria de Saúde ter um regramento próprio, por ter aquela questão da vinculação, da aplicação das verbas de saúde, o mínimo constitucional. Então, eu acrescentaria essa possível irregularidade de ser gasto até uma verba que venha do governo federal, eventualmente ser gasta para pagar servidor lotado no gabinete do governador. Então, reiterando o parecer, a representação ofertada dos autos, o Ministério Público opina pelo conhecimento e para que a representação siga seus trâmites regimentais, para que a gente possa se debruçar de uma forma mais profunda sobre a matéria, até que o tribunal chegue a uma decisão final. Com a palavra, o conselheiro. Senhora presidente, vou pedir vênia para dispensar a leitura do capítulo quanto à competência do Tribunal de Contas. Vou ingressar diretamente no juízo de admissibilidade da representação. Os pressupostos de admissibilidade da denúncia ou representação estão indicados na Lei Orgânica do TCAL, artigo 43, e na Resolução Normativa número 03/2021, Regimento Interno da Corte, artigo 191, os quais estabelecem em síntese que se refira à matéria de competência do Tribunal de Contas, se refira a administrador responsável sujeito à sua jurisdição, contém o nome, a qualificação e o endereço do denunciante ou representante e esteja acompanhada de prova ou indício quanto ao fato ou da existência de ilegalidade ou irregularidade. No caso em espec, a representação encaminhada pelo Ministério Público de Contas, em decorrência do pedido de investigação formulado pelo deputado estadual Davi Maia, atende aos preceitos dispostos no artigo 191 do Regimento Interno deste Tribunal, isto porque o representado encontra-se sob a jurisdição desta Corte de Contas, nos termos do disposto do artigo 5º da Lei 5.604/94 e do artigo 2º, inciso 1 do Regimento Interno deste Tribunal. A matéria objeto da denúncia está inserida no controle de legalidade dos atos realizados por este Tribunal. O expediente em referência contém identificação do representante, está dirigido em linguagem clara e objetiva, aponta elementos de convicção e encontra-se acompanhado de indícios de prova de irregularidade e ilegalidade apontadas. Assim sendo, ante a previsão legal supracitada e mais o que dos autos constam, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta representação, consoante o artigo 191, caput, parágrafo 1º do Regimento Interno do Tribunal. Quanto ao conteúdo da representação em voga, verificam-se possíveis ilegalidades que devem ser investigadas diante da ausência de esclarecimentos por parte do representado, aptos a comprovar a regularidade dos atos imputados. Explica-se. A Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, através de seu secretário interino, que estava no cargo em 5 de abril de 2022, seu André Luiz Ávila Cabral, justificou que o pagamento da gratificação denominada incentivo relativo à função deve-se à vigência da Lei Delegada de número 47/2015. Consoante se pode extrair das alegações trazidas pelo gestor, a gratificação seria direcionada apenas a servidores da saúde. Ocorre que o beneficiário supracitado, apesar de não exercer atribuições relacionadas à aludida área, recebeu pagamentos mensais a título de IRF por um longo período, que vai de 2016 a 2021, concedidos, em que pese não mencionado pelo Parquê de Contas, inicialmente na gestão da secretária de Saúde em 2016, senhora Rosângela Maria de Almeida Fernandes Vinzominska. Neste sentido,
Os extratos do portal de transparência foram anexados à representação apresentada pelo Ministério Público de Contas, os quais demonstram a lotação do beneficiário no cargo comissionado de assessor técnico especial de integração do gabinete do governador no período de 5 de 2015 a 9 de 2021, além do pagamento da gratificação IRF no período compreendido em valores variáveis ao longo dos anos. Desta forma, em análise ao regimento interno do Gabinete Civil do Governador, não foi possível concluir pela legitimidade da atuação do servidor na área de saúde. Se assim o fez, haja vista inexistir previsão para tanto, o que resultaria também em impossível desvio de função vedado pela Lei Estadual 5.247. Ainda considerando o lapso temporal em que as funções foram desenvolvidas, sequer se amoldaria em situação de emergência ou transitória que justificasse a excepcionalidade da função. Assim, é disso que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada mediante lei específica, conforme preconiza a Carta Magna e a Constituição do Estado de Alagoas, e em acréscimo à exigência de lei específica, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como se houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Assim, ao verificar o sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde, constatou-se que não é possível identificar a norma jurídica referente à criação da gratificação, conforme pode ser visto do print screen colacionado pelo próprio Ministério Público de Contas. Além disso, menciona-se também que há indícios de que as gratificações são pagas sem qualquer critério objetivo de escolha dos favorecidos, ou mesmo dos valores pagos, assim como também é constatado que não há transparência sobre os servidores que recebem tais gratificações, uma vez que a maioria são servidores comissionados e nomeados pela Secretaria de Saúde. Ainda assim, conforme se pode observar dos esclarecimentos prestados pela CESAL, tampouco foi encaminhada a norma que a preveja, o que inviabiliza a análise da regularidade ou não de sua implementação, notadamente os valores devidos, a situação fática que daria ensejo ao pagamento e os beneficiários da gratificação. Neste ponto, inclusive, ainda que exista lei específica criando a gratificação em voga para os profissionais de saúde, seu pagamento para servidores de outras áreas não relacionadas àquela ensejaria, em tese, pagamento irregular e consequente dano ao erário. Neste sentido, fazendo um cotejo entre as atribuições da Assessoria Técnica Especial de Integração Política e Social e da Secretaria Executiva de Integração Política e Social, não é possível identificar qualquer previsão que remeta a atribuições na seara da saúde em ensejar o pagamento da gratificação. Enfim, senhora presidente, senhores conselheiros, eu faço também uma pequena matriz mostrando os fatos e fazendo a correlação ao gestor responsável pelos fatos praticados, que seriam, de uma forma simples, presidente. Primeiro, a concessão do pagamento de gratificação, incentivo relativo à função, IRF, para servidores da área de saúde e para o beneficiário mencionado na denúncia, senhor Ademir Pereira Cabral, no ano de 2006. Então, esse problema seria um problema que já está resolvido no âmbito da Secretaria, cujo responsável foi a senhora Rosângela Maria de Almeida Fernandes Viscominska, cabendo a gente analisar a eventual responsabilidade pela concessão, pelo ato que concedeu a gratificação ao servidor, de modo que nós estamos não adotando nenhuma medida no intuito de corrigir, mas estamos adotando medida no sentido de citar a gestora para que apresente defesa sobre essa concessão.
O segundo fato é a ausência de transparência quanto aos servidores beneficiários da verba. Nesse caso, a gente tem a ausência de transparência na origem, durante todo esse período, e o gestor atual, que supostamente estaria sendo omisso em manter a transparência suficiente para identificar os beneficiários dessa verba. Situação, em tese, não resolvida, e que possui como gestor tanto a senhora Rosângela Maria como o atual gestor Gustavo Pontes de Miranda, atual secretário de Saúde. E o terceiro ponto é a inexistência de critérios objetivos para a escolha dos favorecidos e dos valores pagos atualmente. Nós temos aí também uma situação não resolvida desde a origem, 2016, e que perpassa todo o período de gestão da senhora Rosângela Maria de Almeida Fernandes Viscominska e o senhor Gustavo Pontes de Miranda, de modo que nós estamos trazendo voto no sentido de que a primeira Câmara decida por admitir a presente representação em face da senhora Rosângela Maria de Almeida Fernandes Viscominska e do atual gestor, senhor Gustavo Pontes de Miranda. Estamos votando também no sentido de determinar a citação da senhora Rosângela Maria e a citação também do Gustavo Pontes de Miranda, ambos para apresentar defesa sobre a denúncia, determinar que o atual secretário de Saúde, senhor Gustavo Pontes de Miranda, faça inserir no portal de transparência da Secretaria, no prazo de 20 dias, a contar do recebimento, a relação dos profissionais que percebem a gratificação IRF, criando campo específico que facilite a transparência e que, ao final do prazo, envie a esta Corte de Contas a comprovação do cumprimento da obrigação. Determinar que, depois de cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, sejam remetidos os autos à DEFAFON. Na sequência, fixar prazo de 15 dias da DEFAFON para elaboração de seu parecer conclusivo, de modo que, transcorrido o prazo, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público para parecer conclusivo. É como eu estou votando, senhora presidente. Esse voto também foi encaminhado a Vossas Excelências. Eu fiz pequenas alterações só e algumas correções no voto para relatar. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Eu também o acompanho, aprovado. Senhora presidente, eu trago aqui uma terceira representação que gerou o processo TC 8353/2010, processo oriundo do ofício 103 PCMBSM, datado de 30 de junho de 2010, cujo interessado for o presidente da Câmara Municipal de Barra de São Miguel, no qual busca justificar o atraso na entrega do balancete do mês de maio de 2010, em razão de desídia do antigo contador, seu Moacir Bernardes, nos termos apresentados às folhas 02. Ao presente processo foram anexado o processo TC 9206/2010, cuja interessada é MF Contabilidade Geral Limitada, representada pelo seu sócio Moacir José da Silva Bernardes, o qual a informar que não presta mais serviços à Câmara Municipal de São Miguel, de Barra de São Miguel, desde 1º de junho de 2010, bem como as razões do atraso na entrega do balancete do mês de maio de 2010. Protocolado nesta Corte de Contas em 30 de julho daquele ano, o que fora ratificado pela DEFAFON conforme despacho de folhas 16. Decorridas outras tramitações processuais, como o envio à Procuradoria Jurídica deste Tribunal, em 12 de 1 de 2012,
e a Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal, em 9 de 2 de 2012, o que terminou por culminar na expedição do parecer daquela diretoria, em 10 de abril de 2012, emitido pela então procuradora Rosa Lúcia Canuto, pela aplicação de multa em razão do descumprimento da Resolução Normativa 02/2003. Na sequência, o processo foi encaminhado em 7 de maio de 2014 ao Ministério Público de Contas. Estado a se manifestar, o parquet, através do despacho de número 352/2018, datado de 6 de setembro de 2018, apresentou entendimento no sentido de proceder com a juntada do presente eventual procedimento de aplicação de multa impulsionado pelo FUNCONTAS em tramitação neste egrégio tribunal, voltado à sua análise conjunta. Todavia, aponta o órgão ministerial, uma vez identificada a inexistência de autos com tal finalidade, entende pela inviabilidade de ser deflagrada ação sancionadora nos dias atuais, posto que o descumprimento se deu há mais de 5 anos, o que importaria na incidência de prescrição da pretensão punitiva nos termos apresentados. Por fim, o FUNCONTAS, através de sua responsável, após provocação deste relator, esclareceu quanto à inexistência de procedimento sancionatório em face do atraso na remessa do balancete de maio de 2010 pelo então gestor da Câmara Municipal de Barra de São Miguel. Esse é o relatório. Senhora Presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e ao Ministério Público para ingressar já no mérito, de modo que o processo ele ficou paralisado por mais de 3 anos, o que se verifica entre a data da expedição do parecer da Procuradoria Jurídica, em 10 de abril de 2012, que foi encaminhado em 7 de maio de 2014, e a data da emissão do respeitável despacho do Parquet de Contas, o qual fora datado de 6 de setembro de 2018, de modo que nós estamos trazendo voto pelo arquivamento em razão da incidência da prescrição trienal, com fundamento na súmula número 1 desse tribunal, senhora Presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela incidência do Instituto da Prescrição. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Sérgio. Apoio o relator, senhora Presidente. Aprovado. Senhora Presidente, por fim, a última representação é o processo TC 5164/2012, que é o procedimento originário do ofício GP de número 28/2012, cujo interessado é a Câmara Municipal de Barra de Santo Antônio, o qual informa irregularidades apontadas pelo Ministério da Previdência através do ofício de número 217/2012, que consistem em débitos oriundos da ausência de repasses de contribuições previdenciárias à unidade gestora do regime próprio de previdência social, das contribuições patronais referentes aos exercícios de 2007 e 2011. Também é um acervo que o gabinete tinha, que ninguém mexeu, que vem desde a época do conselheiro Luiz Eustáquio e está até os dias atuais, e que, em razão do enxugamento do acervo do nosso gabinete, nós passamos a nos dedicar para ver qual providência adotaríamos, né? Processos que já estavam paralisados há mais de 5 anos, na época em que a gente assumiu o gabinete, e que nós decidimos dar prioridade àqueles mais imediatos naquela oportunidade, quando assumimos o gabinete. No expediente supracitado, o Poder Legislativo Municipal, para além de noticiar as irregularidades supracitadas, esclarece que esta Corte de Contas teria realizado, nos anos de 2009 a 2010,
Auditoria no município de Barra de Santo Antônio, razão pela qual solicita cópia de parecer conclusivo quanto à auditoria, bem como a adoção das medidas legais cabíveis, no sentido de punir a senhora Maria Cícera Mendonça Casado, então prefeita da municipalidade, pelos motivos expostos nos autos. Registre-se por oportuno que o presente procedimento for autuado no ano de 2012 e possui tramitação, apesar do lapso temporal, nos termos do artigo